pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha Querido, casa. vale a pena viver porque Deus te amou, Deus me amou. E Ele não somente falou, Ele agiu, Ele entregou o seu Filho, Jesus morreu na cruz. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías no capítulo 53, estava sobre ele. Gideão, diga assim, Gideão. São 2 capítulos na Bíblia, no livro de Juízes, se você quiser ler, e eu te incentivo a ler a história de Gideão. Ele está entre os capítulos 6 e 8 do livro de Juízes. E, assim, eu tinha falado com o Adriano o quanto eu tenho sido impactado pela história de Gideão. Existem muitos princípios tão profundos de transformação de vida nesses 2 capítulos da Bíblia que tem me marcado muito. E o tema da mensagem de hoje é livres do medo. Diga assim, livre do medo. Ó, isso foi, hein? Parabéns, hein? Uma salva de palmas para a nossa equipe técnica que está arrasando. Livres do medo. E eu vou falar só o início da história de Gideão. Nesse nós falamos sobre vida emocional e eu quero tirar das suas costas, da sua vida, o medo que talvez você sente. E hoje nós vamos falar sobre como sermos livres do medo. E antes de nós destacarmos ou falarmos o que eu quero, ou entrar naquilo que eu quero falar propriamente dito sobre a vida de Gideão, eu quero destacar 2 pontos nessa introdução. O primeiro é que as circunstâncias externas, a pressão externa, ela existe. Você pode dizer assim, existe uma pressão externa. Querido, nós como cristãos não podemos viver numa bolha e achar que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo vai dar certo. Isso é o fantástico mundo de Bob, não é a realidade. É viver num mundo de contos de fadas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Ou seja, nós precisamos tirar da nossa mente a ilusão de que nós não passaremos por problemas externos, ou que os problemas externos não irão afetar a nossa vida. Veja bem o que diz Juízes capítulo 6, o versículo 1 em diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Existem circunstâncias adversas que estão na sua vida hoje, que você não tem controle sobre elas. É um erro nós queremos achar que podemos controlar todos os fatores que envolvem a nossa vida. Existem circunstâncias que te abalam, que te pressionam, que te envolvem, que não dependem de você. Muitas vezes fatores que você herdou dos seus avós, dos seus pais, e que influenciam e ditam o ritmo da sua vida até hoje. Por exemplo, tem gente que sofre porque torce para o Corinthians, mas porque o avô torcia para o Corinthians, o pai torce para o Corinthians e ele fatalmente está sofrendo por hoje. É coisa que ele não teve muita opção. Aquele tio, né, trouxe para ele aquela camisa do Corinthians desde cedo e ele teve com o peso de carregar aquilo sobre o corpo. Brincadeira à parte, mas quantas pessoas infelizmente sofrem com o vício, seja ele de imoralidade, seja ele de drogas, porque foi herdando dos seus pais, ou então pessoas que viveram em ambientes conturbados, onde o pai e a mãe viviam brigando, discussão, chegando até agressão física, e isso de alguma forma te influenciou. Veja,
nós estamos falando de uma história de um homem que ele está colhendo os frutos de uma pressão externa que veio muito antes dele. Se você ler o livro de Juízes, os primeiros capítulos começam sempre assim: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou Israel nas mãos dos seus inimigos. Durante 7 anos os midianitas invadiam Israel, e todas as vezes que a colheita estava pronta para ser retirada, eles vinham e saqueavam e não deixavam nada para os israelitas, para o povo de Deus. Muitas vezes a sua vida é assim: quando parece que tudo vai dar certo, vem alguém e rouba a sua alegria, vem alguém que rouba a sua felicidade. Querido, nós estamos vivendo num tempo como Gideão estava vivendo, um tempo de dificuldades emocionais e de uma guerra espiritual. Você consegue perceber a fragilidade que nós estamos vivendo? Você consegue perceber a fragilidade que nós estamos vivendo? Na economia, a economia está vivendo um tempo de fragilidade. As emoções, as pessoas estão cada vez mais depressivas. Eu vi agora uma reportagem que diz que a grande preocupação agora, olha só que ingenuidade desse povo, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que agora o problema da pandemia não é mais o vírus em si, mas é o suicídio causado pela depressão. Gente, isso já estava claro há muito tempo. Nós estamos num tempo de muita fragilidade nas tomadas de decisão. E eu quero destacar outra coisa aqui. Muitas vezes hoje nós estamos colhendo frutos daquilo que aconteceu antes de nós, nas gerações anteriores. Mas eu quero fazer uma pausa e perguntar para você: como você tem lidado ou vivido a sua vida? E o que você vai deixar para as gerações que virão depois de você? Que tipo de mundo ou de família você está criando para os seus filhos, para os seus netos? Que tipo de relacionamento com Deus você tem? Qual a sua conduta na adversidade? Como você lida com os momentos de euforia? Como você estabelece o seu senso de justiça? Como você tem honrado a Deus com as suas palavras e as suas atitudes? Tudo isso é o que nós podemos fazer para mudar a história das gerações que virão depois de nós. Mas nós ainda estamos tendo que trabalhar com as gerações que vieram antes de nós e com toda a carga emocional que eles deixaram. Mas existe uma boa notícia, amém? Juízes 6:6, a parte B diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E eu quero dizer o seguinte: por mais que as pressões externas alcancem a sua vida, eu quero dizer para você o seguinte: se nós nos levantarmos e orarmos, Deus pode mudar essa história. Segundo destaque que eu quero fazer nessa introdução é que toda pressão externa gera uma insegurança interna. Aquilo que nós vivemos e que nos traz dor, que nos causa ali problemas, gera dentro de nós uma insegurança. Olha só o que aconteceu, Juízes 6, de 13 a 15, preste atenção. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a insegurança de Gideão. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Olha só a resposta de Gideão: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Consegue entender o que está acontecendo? Gideão, ele sofreu pressões externas. Ele viveu uma vida onde tudo que ele fazia era ser atacado pelos midianitas. Nada dava certo, tudo estava errado. E aí, essas pressões externas foram fazendo com que ele crescesse inseguro. A família é a mais pobre e eu sou o mais pobre dos pobres. Olha só a insegurança que Gideão tinha. Muitas vezes você olha no espelho e pensa assim: meu Deus, o que vai dar da minha vida? Aonde eu vou chegar? Pessoas que passaram por traumas no passado, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que tiveram problemas no casamento, pessoas que tiveram problema com seus filhos, pessoas que tiveram algum tipo de problema sério no trabalho, e que isso gerou dentro delas insegurança, ou talvez gerou dentro de você insegurança, como Gideão. E toda vez que você se olha no espelho, você vê uma pessoa derrotada e fracassada, alguém que não vai dar em nada. Não existe nada pior do que um homem e uma mulher que não sabem quem são em Deus.
Não existe nada pior do que um homem e uma mulher que olha no espelho e não consegue ver alguém que pode dar certo na vida. Quantos jovens hoje crescem debaixo de um jugo, onde as pessoas dizem: você não presta, você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso faz com que adolescentes e jovens cresçam debaixo de uma opressão que gera tanta insegurança. É inevitável que as pressões externas causem insegurança interna. Pessoas que têm dificuldade de decidir qualquer coisa. Você conhece alguém assim? Que tem dificuldade de decidir? Vamos sair, vamos, para onde? Não sei, decide você. Pessoas que têm medo de perder alguma coisa, ou pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que não tomam atitude, que pensam: não vou fazer nada, porque lá na frente vai dar errado mesmo. Pessoas que não têm coragem de dar um passo de fé, de empreender, de fazer alguma coisa em prol da sua família, que pensa assim: eu não vou gastar meu tempo, minha energia, vai dar errado mesmo. Insegurança, falta de visão bíblica de quem nós somos. Veja, Gideão era a imagem e semelhança de Deus, a promessa de que ele podia todas as coisas já estava sobre ele, mas ele olhou e disse: para Deus. Gente, ele estava falando aqui com uma representação de Deus. Eu sou o mais pobre e o menor da casa de meu pai. Essa insegurança rouba de nós a nossa identidade. A insegurança é a incapacidade de acreditar que é possível mudar uma situação. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui. De novo, eu não sou coach, tá? Eu sou só pastor que falo da palavra de Deus. Mas preste atenção. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, que você acha que é difícil demais de mudar. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O Deus que eu estou pregando aqui pode mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. Seja problema financeiro, relacionamento familiar, criação de filhos, vida profissional. O Deus que eu estou pregando é o Deus que pode mudar a sua vida. É o Deus que pode mudar a sua história. É o Deus que entrou na história e disse assim: olha, Israel, você orou e porque você clamou a mim, eu ouvi a sua oração e eu estou aqui. Gideão, eu vim para mudar a sua história. E mudando a sua história, eu vou mudar a história da nação de Israel. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas Deus pode mudar a sua vida. Querido, nós nunca estivemos num tempo onde as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus. É tanto absurdo que é falado e difundido nas redes sociais. Isso só mostra quanto as pessoas estão afastadas de Deus. Crises emocionais devastadoras, pessoas que estão transformando a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, em algo que lhes convém, em algo que, eu gosto disso, então eu vou aceitar, mesmo que a Bíblia diz que não possa. Nós precisamos mudar esse cenário. Nós não podemos aceitar, querido. Quanto mais permitimos que as coisas continuem como estavam, mais estamos permitindo que as pessoas invistam suas forças no lugar errado e da forma errada. Veja, se Deus não tivesse aparecido para Gideão, ele estaria continuando uma história de derrota e de perdas, que veio dos seus pais e que estava sobre toda a nação de Israel. E eu quero quebrar hoje na sua vida essa sentença de morte, de destruição. Querido, quanto mais nós permanecemos nessa sentença de morte, mais nós vamos caminhar à destruição. Mas hoje é dia de vitória em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para nós lermos um trecho da palavra. Você que está na sua casa, fique firme conosco aí em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12, vai aparecer aqui atrás. Eu queria que de pé nós pudéssemos ler, porque esse é o texto-chave da mensagem de hoje. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Diga assim: Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ele estava fazendo isso para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Você pode falar assim: uau! Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Você que está na sua casa da mesma forma. Pai, nós entregamos essa mensagem diante do Senhor. Eu tenho certeza que ela já tem produzido frutos no coração de quem está conosco, ouvindo e participando e cultuando ao Senhor.
Que nós possamos sair daqui com a nossa identidade transformada, como o Gideão teve a identidade transformada. Mas acima de tudo, que assim como Gideão, nós possamos ser livres do medo. O medo que nos causa tanta dor, que nos causa tanta insegurança e que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos e o nosso coração seja como uma semente, como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, aplauda ao Senhor enquanto você se assenta em nome de Jesus. Preste atenção, quando nós caminhamos de uma história, de uma herança, de problemas, de dificuldades, e nós começamos a viver uma vida de insegurança, sabe o que acontece? Essa insegurança dá lugar ao medo, e o medo, ele começa a ditar o ritmo das nossas ações. Existe o lado positivo do medo, sim ou não? Por exemplo, quando você está dirigindo um carro e você começa a aumentar a velocidade, o medo é um bom sinal quando você pensa, se eu continuar aumentando a velocidade, eu posso causar um acidente, eu posso até perder a minha vida. Então esse medo, na verdade, esse temor nos faz preservar a vida. Por exemplo, quando você vê aquela cobra ali que pode te picar, você não vai ficar fazendo carinho na cobra, por quê? Você sabe que ela pode te prejudicar. Então, aquele temor, aquele medo, ele é benéfico. Mas existe um problema, quando nós somos dominados pelo medo, ele não só nos paralisa daquilo que nos causa dano, mas ele nos impede de viver aquilo que nos pode trazer benefício. O medo nos impede de tomar decisões que podem trazer um momento novo para a nossa vida. Veja, Deus apareceu ali por meio de um anjo a Gideão e disse: eu ouvi a oração de Israel e eu vou usar você para libertar a nação. Mas espera aí, Deus, eu estou malhando trigo no lagar, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o menor da minha família. O que Gideão estava dizendo em outras palavras? Senhor, eu tenho medo do que o Senhor está para me dizer. E o medo de Gideão fez com que ele, talvez, se ele prosseguisse nessa atitude de medo, impediria ele de viver uma experiência sobrenatural com Deus. E eu digo algo para você: a igreja não pode ter medo daquilo que Deus quer fazer no meio dela, porque se nós tivermos medo, nós perderemos grandes oportunidades. O medo, além de nos paralisar, sabe qual é o outro problema do medo? Ele nos faz agir de forma irracional. O medo nos faz agir de forma irracional, e muitas vezes o medo nos faz tomar decisões desastrosas. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes o medo te levou a caminhos que não deveria? Quantas vezes por medo você tomou decisões que te roubaram a alegria? Veja, pastor, por que você está falando isso? Simplesmente porque a Bíblia diz que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Aí você fala: pastor, mas o que tem de errado nisso? Se nós batermos assim rápido, a gente não vai prestar atenção no que está acontecendo. Mas Gideão estava malhando trigo no lugar errado, porque ele estava com medo dos midianitas. E quando nós estamos com medo, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Diga assim: o medo me faz ter atitudes que eu não deveria ter. E aqui é o que eu quero ministrar com você para sermos libertos do medo. O medo nos coloca no lugar errado e nos faz agir de forma errada. Pastor, como assim? O lugar de malhar o trigo não era no lagar, é na eira. O lagar é o lugar que os israelitas usavam para tratar a uva, para fazer o vinho. E existe uma grande diferença entre lagar e eira. Gideão estava malhando trigo no lugar errado porque o medo dominou a vida dele. Muitas vezes nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque nós temos medo de enfrentar o que temos que enfrentar. Qual que é a diferença entre uma e outra? Você já vai entender. Mas existe um pastor que eu, admiro muito, é o pastor Craig Groeschel. Ele é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos hoje, da Life Church, e ele diz assim: a diferença entre a verdade que você sabe e a que vive é igual à dor que você experimenta. Presta atenção, a diferença entre a verdade que você sabe e a verdade que você vive é igual à dor que você experimenta. Porque muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. E por não fazer o que devíamos fazer, nós experimentamos dor e sofrimento.
Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou estar me expondo demais. Não tem problema, porque não é você quem guarda a sua vida, é Deus quem nos guarda. Muitas vezes nós temos que nos expor e confiar que Deus vai nos proteger dos inimigos. Nós não podemos ter medo de agir da forma certa, achando que alguém vai nos roubar. Não, quem guarda a nossa vida é Deus. Nós precisamos não deixar o medo nos dominar e tomarmos as decisões corretas. O lugar de malhar o trigo não é no lagar, é na eira. Nós vamos ter fé. Para vencer o medo, nós precisamos ter fé. 1 João 5,4 diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Muitos hoje estão enfrentando desafios em sua vida emocional, porque estão permitindo que o medo direcione suas ações. Gideão estava fazendo algo errado, mesmo achando que estava protegendo a sua plantação e garantindo um futuro para a sua família. Nada estava ali certo de que os midianitas não iriam roubar aquilo que Gideão estava fazendo com tanto esforço. E aqui eu me lembrei dos nossos mutirões aqui na Cantareira. Quando a gente lê esse texto e vê que Gideão estava malhando trigo no lugar errado, eu fiquei pensando, não tem nada mais sofrido do que você fazer as coisas com a ferramenta errada. Sim ou não? Seja o que for, fazer um bolo sem batedeiro, com as ferramentas erradas, não dá certo. Querido, nós inventamos de fazer essa madeira aqui, olha só, sem parafusadeira, até sem chave de fenda, sem prego. Sabe aquela tortura de você querer desparafusar uma coisa com a faca da cozinha? Você já passou por essa experiência? Gente, você estraga todas as facas da sua mulher ali, ó. Porque não existe nada pior do que você ter que fazer um serviço com as ferramentas erradas. Sim ou não? Você ter um serviço, você ter algo para fazer, mas você não ter as ferramentas para usar. Gente, não existe nada pior. Tanto que nesse Dia dos Pais eu pedi para Adri, eu quero uma parafusadeira elétrica. Se não fosse o cara que estava instalando as câmeras aqui, a gente ia ter sofrido aquele primeiro dia. Ele passou aqui umas 2 vezes e contemplou o nosso sofrimento, aí ele desceu e falou assim, ó, pode usar a minha parafusadeira aí, porque senão vocês vão sair daí nunca. Aí depois o Edson trouxe a dele, enfim, né? Mas eu me lembrei do mutirão, a gente tinha a disposição aqui, gente. A gente chegou aqui animado, vamos mudar essa igreja. Mas na hora que a gente chegou aqui, o Edson e o Fábio, ô pastor, mas cadê as ferramentas? Eu falei, não sei. Eu acho que tem. Isso é fé, né? Mas muitas vezes nós temos disposição, mas o medo não nos permite usar as ferramentas corretas. E nós começamos a sofrer sem necessidade. O medo te faz sofrer sem necessidade. Olha para mim aqui, por favor. O medo te faz sofrer sem necessidade. Por isso nós precisamos ser livres do medo. Pastor, qual que é a diferença entre eira e lagar? Porque esse é o centro da mensagem, eu já estou encerrando. Na antiguidade, cada vinha, lugar onde se plantavam as uvas, tinha o seu próprio lagar. O que era lagar? Era uma cisterna feita na rocha. Diga, cisterna feita na rocha. Comumente, o lagar, ele tinha 2,40 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. E ele era cavado na rocha, então eles batiam na rocha para fazer ali o lagar, e faziam um furo no final, no fundo daquele lagar, daquela rocha, para que, à medida que as uvas eram pisadas, aquele vinho, ele escorresse e entrasse ali nos tonéis, entrasse ali nos lugares onde ele deveria ficar armazenado. As pessoas que pisavam as uvas, elas ficavam amarradas nas cordas por segurança, e por ser um trabalho muito, muito duro, muito árduo, as pessoas colocavam comumente músicos ali para animar, era uma festa, porque era muito difícil aquele trabalho. Primeiro, porque o lagar, geralmente ele ficava em lugares escondidos, escuros e com acesso restrito. Isso era o lagar onde Gideão estava malhando trigo. Gideão estava malhando trigo no lugar onde era para pisar as uvas. A diferença é que o lugar certo para poder ali você trabalhar o trigo é a eira.
E você sabe qual é a característica da eira? É um lugar aberto, amplo e arejado, onde o vento sopra e a luz bate. Por que isso? Porque quando ali você está trabalhando o trigo para tirar as impurezas, o vento se encarrega de levar as impurezas, a palha embora, e você não precisa ter muito esforço. E a luz que bate naquele lugar amplo, permite que aquela pessoa que está trabalhando com o trigo, ela possa saber exatamente o que é e o que não é. O que é impureza e o que é propriamente dito fruto daquela colheita. Agora veja, Gideão estava malhando trigo num lugar que não tinha vento, que era escuro, úmido e de difícil acesso. Se ele poderia muito bem, se fosse livre do medo, estar malhando aquilo num lugar onde o vento soprava e o sol iluminava o ambiente. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer? Para ser livre do medo, a primeira coisa, nós precisamos depositar a nossa segurança no lugar certo. E o lugar certo muitas vezes não é o mais seguro. Preste atenção, o lugar mais seguro nunca é onde as pessoas dizem, sempre é onde Jesus está. O lugar mais seguro na tempestade, quando Jesus estava no barco, era onde? O barco. O lugar mais seguro na tempestade, mas quando Jesus estava andando sobre as águas, era onde? No mar. Porque nem sempre o que aparenta ser é. O lugar mais seguro sempre vai ser onde Jesus está. E muitas vezes na nossa vida, se nós queremos ser livres do medo, nós precisamos ter um passo de coragem, um passo de ousadia. E mesmo que pareça impossível, onde nós possamos estar ali fragilizados, nós temos que sair e estar no lugar correto, fazer aquilo que é certo no lugar certo, tendo a convicção de que Deus vai nos guardar. Não tenha medo. Deposite a sua confiança. Muitas pessoas estão buscando tratar a sua vida no lugar errado, no lugar onde é escuro, onde não tem ventilação e onde o acesso é restrito. Sabe o que isso fala? Pessoas que não dão acesso ao seu coração, pessoas que não permitem que ninguém chegue perto, pessoas que se isolam. Essas pessoas nunca vão conseguir ser tratadas por Deus, pelo simples fato de estarem no lugar errado. Agora, quando a Bíblia fala da eira, existem duas verdades espirituais fortes aqui que eu vou falar para encerrar. A primeira é que o vento que caracteriza a eira, que leva embora as palhas do trigo, sabe o que simboliza? O vento do Espírito. Se nós queremos ser livres do medo, nós precisamos permitir que o vento do Espírito sopre sobre a nossa vida. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Gente, olha só, a eira é o lugar onde nós permitimos que o vento do Espírito sopre, é onde leva embora toda a morte, todo o medo, toda a angústia. Atos 2, capítulo 2, versículo 2 diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O lugar certo de colocarmos a nossa vida não é no lagar, é na eira. Como Gideão, nós precisamos mudar a nossa ótica, deixar de fazer as coisas no lugar errado, sermos livres do medo e permitir que o vento do Espírito Santo tome conta da nossa vida e sopre para bem longe todas as impurezas, todo o pecado, principalmente todo o medo. E por último, a outra característica da eira não era só o vento que soprava, mas era a luz que batia. Queridos, sempre que você ver luz, você tem que entender pela manifestação de Deus. Deus leva isso tão a sério que a palavra de Deus diz, onde a luz de Cristo brilha, as trevas se dissipam. É tão sério que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Nós vamos entender que quando nós olhamos para a luz, biblicamente falando, nós temos que entender que ela é a palavra de Deus. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Se nós quisermos ser livres do medo e libertos da depressão,
da ansiedade, dos ataques de pânico, nós precisamos sair do lagar e apresentar a nossa vida na eira para sermos tratados pelo Senhor. Deixar que o Espírito Santo console cada momento da sua vida. Nós estamos num dia de muito calor, sim ou não? Alguns de vocês estão aqui assim, ó, né? Suando. Nada mais gostoso que num tempo de calor do que sentirmos uma brisa no nosso rosto, sim ou não? Nada mais gostoso do que num dia como esse nós temos clareza do que está acontecendo à nossa volta. Querido, essa história de Gideão tem falado muito comigo. Eu espero ter conseguido expressar nas minhas palavras aquilo que o Espírito Santo está movendo no meu coração. E eu sinto como profeta de Deus dessa igreja de dizer para você, talvez você está olhando e dizendo, mas eu temo a Deus. Porque uma das coisas que marcam a vida de Gideão é o temor do Senhor. A Bíblia diz que imediatamente Gideão reconheceu que aquele era um anjo de Deus. Imediatamente Gideão reconheceu que aquela era uma palavra de Deus. A questão não é reconhecermos a Deus e nem a sua palavra. A questão é agirmos em favor, em direção àquela palavra. Eu vejo que muitas vezes nós estamos fazendo e dispostos a trabalhar, mas nós estamos fazendo isso no lugar errado. E nós não estamos permitindo que Deus acesse as áreas da nossa vida que Ele quer acessar. Que o Espírito Santo trabalhe em áreas das nossas vidas que Ele quer trabalhar. Nós estamos escondidos, com o nosso coração duro, onde nós não permitimos que o Espírito Santo e nem ninguém fale conosco, com medo de que alguém de fora venha e roube todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente lutou e batalhou para conquistar. Deus me fala que tem pessoas aqui nesta manhã, ou talvez você no nosso segundo culto à tarde, que está pensando assim: pastor, eu tenho trabalhado tanto, mas todas as vezes parece que quando eu vou pegar e colher o fruto, vou ter o sucesso, alguém vem e rouba. Parece que alguém vem e explode o balão e rouba toda a minha alegria, toda a minha felicidade. Deus está me falando que tem pessoas que estão dizendo assim: Deus, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, mas eu já me frustrei tanto, que eu prefiro ficar aqui no lagar, sozinha, escondida, sem que ninguém acesse o que está passando dentro do meu coração e dos meus pensamentos, porque eu não quero me frustrar novamente. Mas Deus está me trazendo aqui como profeta nesse domingo, para dizer para você: saia do lagar e vá para a eira. Saia da escuridão, saia do isolamento e vá para onde a brisa pode bater, para onde o sol da justiça pode brilhar. Cantarabalabás, existe uma unção de libertação aqui nesta manhã. Se você sente, levante a sua mão, feche os teus olhos. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração.
Aleluia. Levante as suas mãos bem alto. Eu queria chamar o pastor Cláudio para que estivesse aqui à frente. Nós vamos orar e liberar uma unção de libertação sobre a sua vida. Uma unção de libertação. Você que entende que Deus te trouxe aqui nessa manhã para te libertar do medo, da insegurança, creia nisso. Nós vamos estar aqui. Eu queria aproveitar que o pastor Cláudio está aqui, que ele começasse a liberar palavras de vida, palavras de unção, palavras de cura e de restauração sobre nós, em nome de Jesus. Como Gideão, nós sairemos do lugar e iremos para a eira, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Amém. Tens liberdade Aleluia. aqui, Você tem vontade de chorar, você tem chorado sozinho, você tem chorado sozinho. E o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e olhasse para você. Por que você tem chorado? Por que você tem dito não está dando certo? Por que você perdeu aquela característica de filho? Por que isso está dominando a sua alma? Deus te deu livramento, Deus te deu um dom, e o dom é ser filho e filha de Deus. Não vai dar ruim, vai dar certo, vai dar certo. Diga para sua alma: alma, confia em Deus, vai dar certo, vai dar certo. O pastor Alex disse, e agora há pouco ele disse: olha, deixa Deus ministrar em você. Eu queria que você, de olhos fechados, a igreja toda de olhos fechados, mas se você é essa pessoa que está chorando de noite, você é essa pessoa que está chorando sozinha, se amargando a sua alma, que você viesse aqui à frente, todo mundo de olhos fechados, que essa pessoa venha aqui à frente e receba a oração do pastor Alex. Ele vai orar por você, ele vai declarar esse reino em nome de Jesus na sua vida. Eu sei que tem mais de uma pessoa, porque Deus me mostrou essa pessoa chorando, essa pessoa entristecida. Vem à frente, receba essa oração de cura. Receba essa oração de cura. É para você esse culto, é para você a presença de Deus aqui. Diga a tua alma: não vai dar ruim, vai dar certo. Vai dar certo. Gideão pensou: o que vai acontecer? Vai acontecer o bom. Se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente e receba essa oração do pastor Alex, dos obreiros. Mas não fique nessa prostração. Não deixe que a vergonha domine você nesse momento. É hora de libertação. O anjo falou com Gideão, e Deus usou o anjo dessa igreja para falar com você. A resposta de Gideão foi positiva. E a sua resposta? Ei, Satanás, eu quero desmascarar você em nome de Jesus de Nazaré. Você não vai aturdir esse povo, você não vai roubar este povo como você roubava Israel através do midianita, porque esse povo é de Deus, esse povo é do Rei Jesus. Homens e mulheres salvas, homens e mulheres libertas em Cristo Jesus. O choro vai passar, o choro já passou, e a alegria triunfante de Jesus estará instalado na sua vida. O tempo de prostração acabou. Você não vai viver mais prostrado sobre este problema, porque é uma unção de glória para você e em você, e se chama Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o bom vento que te reanima a cada momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. As palmas louvam a Deus. Eu creio muito nessa palavra. E a mesma direção do pastor Cláudio é que eu quero dar. Deus tem mostrado pessoas que estão sofrendo muito no seu tempo sozinho. Quando você está sozinho, quantas lágrimas têm escorrido dos seus olhos? Mas Deus está te dando esta palavra de libertação do medo. Olhe para mim, Deus está te libertando. Você que está na sua casa, essa unção alcançou você também. Não
não há motivo para temer os inimigos. Deus deixou claro, olha só, num dia Gideão estava malhando trigo no lagar, no outro, Gideão estava tomando posse dos seus inimigos, destruindo cada um deles, só com 300 homens, para dizer: não é você, Gideão, não é o seu exército, mas sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vale a pena viver, porque o medo não vai nos dominar mais. Amém? Sinta a brisa do Espírito batendo sobre o seu rosto e a luz de Jesus brilhando sobre a sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche teus olhos só mais um instante. E se você está aqui nessa manhã e você nunca fez uma confissão pública pelo Senhor, ou você está nos assistindo no nosso segundo culto de celebração, e você tem amado tudo que Deus tem feito na sua vida por meio da nossa igreja, mas você nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus. Veja, Jesus morreu publicamente para que nós pudéssemos ser salvos. E o que Ele pede por meio do apóstolo Paulo em Romanos 10 é que nós confessemos Jesus com a nossa boca, com os nossos lábios, em alta voz, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, não somente nós, mas toda a nossa casa. Por isso, para que ninguém se constranja, com seus olhos fechados, se existe alguém nesse domingo que deseja aceitar ou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos e eu quero orar com você. Se você está na sua casa e levantou a sua mão, glória a Deus por isso. Mas se você está aqui no presencial e quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Repita assim comigo essa oração: Senhor Jesus, eu declaro que neste domingo eu fui livre do medo, eu fui liberto do medo, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se você fez essa decisão aí na sua casa, escreva no chat: eu aceitei Jesus, e nós vamos entrar em contato com você. Tem um formulário que está aparecendo aqui no chat, onde você pode preencher. São 3 perguntinhas muito rápidas, porque nós queremos conhecer você em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: você foi livre do medo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa manhã poderosa que Ele nos preparou. Aleluias. E chegou um momento tão importante do nosso culto, que é o momento dos dízimos e das ofertas, amém? Glória a Deus. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês uma passagem que está em Marcos, capítulo 8. Eu não vou ler o texto todo para não estender, mas anote aí para você acompanhar conosco. Marcos capítulo 8, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Ali estava Jesus com seus discípulos ministrando sobre o reino de Deus a uma multidão de pessoas. E já tinha avançado as horas e as pessoas estavam com fome. Então os discípulos chegaram até Jesus e falaram: como é que nós vamos fazer? Vamos dispensar as pessoas, vamos mandá-las embora para casa, porque já está ficando tarde, já as pessoas estão com fome, as pessoas já estão cansadas, e a gente não tem nada por perto para comprar alimento e nem dinheiro para essa multidão. E então Jesus fala: o que vocês têm aí, né? Quantos pães vocês têm? Tinha um menino ali com quantos pães? Quem sabe essa passagem? 5 pães e 2 peixinhos. Até o Benjamin sabe, hein? 5 pães e 2 peixinhos. E aí os discípulos ficam inconformados e falam: como é que a gente vai alimentar todo mundo? Que são só de homem, mais de 5.000 pessoas.
Fora as mulheres e as crianças, como é que a gente vai alimentar aqui esse povo? E então Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta aos céus, dá graças e reparte com todo mundo. E ali ainda sobram muitos cestos com pães e peixes, e todos foram alimentados. Mas o que essa passagem tem a ver com dizimar e ofertar? Tem a ver com gratidão. Ele simplesmente levantou aos céus e deu graças. E aí a minha pergunta hoje é: como é que nós temos lidado com o dinheiro que nós temos recebido? Porque às vezes a gente só reclama daquilo que a gente está recebendo, né? É pouco, teve redução salarial, eles não pagam em dia. E aí a gente começa a reclamar, e começa a reclamar, e a reclamar, e a reclamar. E cada dia que a gente reclama, o dinheiro fica mais curto. Então nós temos que aprender a sermos gratos. Porque quando nós temos gratidão, a gente olha para o Senhor e sabe que tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Então eu preciso olhar para os recursos que Deus tem me dado com gratidão. E saber que Ele é o provedor de todas as coisas. E se eu tivesse só 5 pães e 2 peixes e 1 milhão de contas para pagar, o dinheiro vai multiplicar, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é quem multiplica na nossa vida. Valeria se aquele menino retesse ali os 5 pães e 2 peixes para ele? Talvez ele e a família dele estivesse bem, mas e aquelas pessoas que estavam lá? Às vezes a gente retém com medo do que vai acontecer, com medo de passar fome, né? Ou de não ter o dinheiro para pagar, e a gente acaba retendo e não sendo fiel ao Senhor e devolvendo a parte que é dele, ou não semeando, não compartilhando, não ofertando, não lançando a semente num lugar que é fértil, que é o reino de Deus, que sempre frutifica. Então nós precisamos ser gratos, e quando o nosso coração é grato, a gente devolve ao Senhor aquilo que é dele, a gente agradece os recursos que Ele tem nos dado e a gente experimenta do que é a multiplicação, amém? Nós temos experimentado, porque é com alegria que nós temos ofertado e dizimado na casa do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé agora, para que você possa dizimar e ofertar com gratidão e com alegria, em nome de Jesus, amém? Levante seu envelope aos céus, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a provisão. Porque o Senhor tem nos mantido durante todo esse tempo de dificuldade que nós estamos enfrentando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem permitido que nada falte. Obrigada porque o Senhor tem cuidado das pequenas às grandes coisas. Obrigada, e nessa manhã nós queremos devolver aquilo que te pertence, Pai. Ofertarmos e dizimarmos na tua casa, mas com alegria e com gratidão, olhando aquilo que o Senhor tem nos dado e deixando de olhar aquilo que os nossos olhos veem de ruim. Nós te agradecemos, Pai, entregamos a Ti, ó Deus, que as portas de emprego sejam abertas, ó Deus, que novos negócios venham sobre o Teu povo. A Tua palavra fala que poderíamos te colocar à prova se formos fiéis ao Senhor, e a Tua igreja é fiel. Então eu quero declarar prosperidade sobre o Teu povo, os recursos sobre o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Peraí. Nós vamos passar a caixa, e você com alegria coloque na caixa de oferta, amém? E você que está no nosso campus online, você tem aqui na telinha as formas de contribuir. Oferte ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Temos maquininhas de cartão aqui do lado, em nome de Jesus. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. A gente precisa melhorar nas palmas, amém? Vamos melhorar nas palmas aqui, vamos treinar, né, enquanto está passando a caixa. Então vamos lá, todo mundo. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus
mais fácil assim. Aleluia. Estenda sua mão direita para cá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Oh Deus, declaramos a tua bênção sobre cada família ofertante dizimista na tua casa, Senhor, em nosso campus online. Que o Senhor esteja prosperando sobre a vida deles. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Mas hoje nós vamos encerrar de uma forma bem diferente. Eu queria chamar aqui um casal tão especial para nós, o Fábio e a Fernanda. Queria convidar que eles viessem aqui à frente, em nome de Jesus. Que eles subissem aqui. Uau! E eu queria que a Esther também viesse aqui. Uau! Você que está na sua casa, não desconecte, que Deus vai falar com você. Eu sinto que Deus vai trazer uma restauração em casamentos agora, em nome de Jesus. Eu queria que o Fábio ficasse aqui de frente para a Fernanda, bem aqui, ó, um de frente para o outro. Exatamente aqui, ó. Pode tirar a máscara, eu vou ficar um pouquinho mais longe para vocês, que aqui a gente tem todas as normas de segurança. Esther, fica aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Eles estão completando 23 anos de vida conjugal exatamente hoje. Não vou fazer por mais que eu esteja tentado a fazer uma brincadeirinha agora, mas dizem que o Fábio tinha cabelo naquela época. Mas brincadeiras à parte, eles têm sido um braço direito para nós aqui. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, pelo casamento de vocês. Eu e a Adriana somos muito gratos por poder confiar em vocês, por sempre ouvir, conta com a gente, paizão, conta com a gente. Isso me alegra demais, nos alegra demais. E nós queremos então hoje ter o privilégio de orar, porque eu creio que a vida e o casamento de vocês é um testemunho para muitos outros. O que eu tenho ouvido de que Deus tem mudado a vida de vocês e principalmente o Fábio, meu Deus, cara, né? As pessoas às vezes falam, eu falo assim, mas eu não consigo imaginar o Fábio desse jeito. Só consigo imaginar o Fábio assim, alegre, sorridente, comunicativo. A Fê, essa mulher ajudadora, auxiliadora, e que tem a Esther como fruto desse amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Diga para Fernanda, Fábio, o amor nunca falha. Fala para ele, Fê, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E ele encerra no versículo 13 dizendo: agora pois permanecem a fé, a esperança e esses três, mas o maior destes é o amor. Eu quero que a Esther segure a Bíblia aqui. Esther,
Pode ir mais pertinho. E eu queria que vocês colocassem a mão da aliança em cima da palavra de Deus. Eu higienizei as minhas mãos, tá? Mas eu queria ungir essas alianças com óleo. Eu queria que você estendesse a sua mão direita para cá. Senhor, nós somos gratos. E como pastores, nós ungimos esta aliança como símbolo desses 23 anos de vida conjugal. Deus, que eles possam, Senhor amado, se lembrar do começo desse relacionamento e ver o quanto Deus tem operado milagres e maravilhas ao passar dos anos, mas que nada se compare com os próximos anos que virão. Aquilo que eles viverão de hoje em diante, o milagre, o sobrenatural, a unção. E eu oro como pastor, que todo jugo seja despedaçado, que toda tentativa do inferno seja desfeita contra este casamento, e que eles continuem a ser testemunho de bênção e de vida. E por meio do Fábio, da Fernanda e da Esther, eu abençoo todas as famílias da Metodista Renovada Cantareira, aqueles que estão aqui no presencial e aqueles que estão assistindo em casa, que eles sejam vivificados no seu matrimônio. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Uau! Graças a Deus. Fiquem aqui. Levante suas mãos aos céus. Eu queria, na verdade, pode baixar rapidinho. Eu queria honrar a Deus pela vida do pastor Cláudio. Dá um tchauzinho aí, pastor Cláudio. Pastor Cláudio, você que está na sua casa, que Deus abençoe a tua vida. Esperamos você amanhã no nosso culto online. Esperamos você na quinta online, na quinta-feira, óbvio, é quinta online, então só pode ser na quinta. E nas nossas células durante a semana. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém?